Pessoal, na aula de ciências de hoje, a gente vai estar fazendo o capítulo 14 da apostila, Atmosfera. Vai da página 212 até a 216, ok? Atmosfera. O que é atmosfera? A atmosfera é essa camada de ar aqui, olha, tá vendo? Que envolve a Terra, tá vendo? Que a Terra vai até aqui. Daqui para cá tem um espacinho azul. Isso daqui são vários gases, né? Que compõem a atmosfera. Então, é uma camada de ar que envolve a Terra inteira. Atmosfera, camada de gases que envolve a Terra. Que gases? Muitos gases, é uma mistura de gases. Gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e outros materiais particulados. Também temos o gás ozônio, né? Tem vários gases que tem aqui nessa camada. O oxigênio, a gente sabe que é o gás que a gente usa para respirar, né? Mas tem outros, não tem só oxigênio. Tem o gás carbônico, o gás nitrogênio, o gás hélio, o ozônio, né? Então tem outros. Essa mistura de gases e material particulado forma uma camada de ar relativamente fina que envolve a Terra e que se prolonga por aproximadamente 1000 quilômetros. 1000 quilômetros é muito longe. Daqui em São Paulo tem mais ou menos uns 560, 580. Então tem que ir em São Paulo e voltar para dar 1000 quilômetros, né? Então, é bastante, parece fino, mas é bastante. E só que cerca de 15 quilômetros só que estão a maioria dos gases. Então, vai até lá longe, mas a maioria fica bem próxima aqui da Terra, ok? E para que serve essa atmosfera, né? Para que serve essa camada de ar que está envolvendo a Terra? Para várias coisas, né? Uma delas, que eu já falei, é fornecer o gás oxigênio para a gente respirar, né? Todos os seres vivos respiram oxigênio. Também essa atmosfera que protege a Terra dos raios solares, que podem ser prejudiciais aos seres vivos. Então, se não tivesse essa camada de gás que tem aqui, o que aconteceu? O Sol ia bater tão forte aqui na Terra que a gente não ia conseguir nem viver, nem ia existir vida aqui, porque ia ser muito quente. Mas, ao mesmo tempo, ela também mantém o calor na superfície da Terra. Se não tivesse essa camada de ar, né, esse monte de gases que tem aqui, o que ia acontecer? A Terra, o Sol ia bater aqui, ia aquecer lá dentro onde a gente está, mas ele ia refletir. Quando ele reflete, um pouco dos raios dele reflete, bate aqui na camada de ar que tem e não sai tudo para fora, né? Então, mantém um pouco aqui, o que mantém a gente aquecido na temperatura certa para que haja vida aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso num desenho aqui. Então, aqui está a Terra, aqui está a camada de ar e aqui está o Sol. Então, o Sol bate, os raios batem aqui na Terra. Primeiro, não são todos que entram, né? Porque a camada de ar já protege, não deixa todos entrarem. Os raios ultravioletas não entram com muita força, né? E os que entram, eles batem aqui e refletem. Então, alguns raios do Sol que bate na Terra, ele bate e volta. No que ele volta, alguns vão embora, alguns conseguem atravessar essa camada de ozônio e ir embora. Outros vão ficar por aqui. Então, alguns ficam e outros voltam. Esses que ficam vão manter a Terra na temperatura certa para a gente poder viver. Então, por isso que aqui está falando, mantém o calor na superfície da Terra. Quem mantém? A camada de ar, a atmosfera. E outra coisa que a atmosfera serve para a gente,
auxilia na formação das chuvas. De novo aqui no desenho. Se não tivesse a camada aqui de ar, esses gases que tem aqui, o que ia acontecer com a água? A água ia evaporar e ir embora para o espaço. Como tem a camada de gás que fica toda aqui, o que acontece? A água evapora, a hora que chega aqui ela não consegue passar para lá. E aí aqui ela vai formando nuvens que depois vai chover de novo. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse gás, ozônio, né? A camada de ozônio. Vocês já ouviram falar no buraco na camada de ozônio? Então, é esse gás que faz parte aqui da atmosfera, né? Ele é um dos gases que compõem a atmosfera. E ele serve para quê? Ele serve para impedir que os raios ultravioletas passem aqui para a Terra, aqui para onde a gente está, né? Para a superfície da Terra. Porque se passar, vai ficar muito quente, né? Então, olha lá. Essa camada protege a Terra, impedindo que parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol chegue até a superfície da Terra. Esses raios ultravioletas, se eles ultrapassarem com muita força, né, com muitos raios para dentro da superfície da Terra, vai prejudicar a fotossíntese, né, que as plantas fazem. O que é a fotossíntese? É um processo que o vegetal, que todo vegetal faz para produzir o seu próprio alimento. O vegetal precisa da luz do sol e precisa das águas, dos sais minerais que encontra na terra para produzir o seu alimento. Então, a fotossíntese é o processo que o vegetal faz para produzir o seu alimento e ele precisa do sol, né, para fazer isso. Mas, se for com muita força, se tiver muitos raios solares, acaba queimando a planta em vez dela conseguir fazer o seu próprio alimento, né? Além das plantas serem prejudicadas se passar muitos raios ultravioletas, né? Se não tiver a camada de ozônio, com essa passagem de muitos raios solares, também pode provocar no homem o câncer, né? O câncer de pele, que é provocado pelos raios ultravioletas do sol. Também prejudica os olhos, da catarata. E também queimaduras nos seres humanos. E essa camada de ozônio está sendo destruída pelos homens, né? Não porque o homem quer destruir a camada de ozônio, mas quando ele vai fabricar... antigamente tinha os sprays, né, que tinha um aparelhinho, um gás que ficava lá dentro, que era o CFC, que prejudicava, que soltava esse gás na natureza e esse gás acabava diluindo o gás ozônio e fazendo assim, deixando ele ficar ralinho, e aí nesse lugar onde ficava ralinho, o sol entrava com mais força. Por isso que era chamado de buraco na camada de ozônio. Mas não era bem um buraco, né? Só que ele ficava mais ralinho. E aí o sol entra com mais força nesse lugar onde está mais ralinho. Então, esses sprays, né? Eu já sei que já foi assim modificado. Já acharam outra forma de fazer os sprays que não usam esse CFC que prejudica. Mas também existem outras coisas que o homem faz que acaba prejudicando a camada de ozônio, que é na fabricação de geladeiras, né, dos condicionadores de ar, na fabricação de embalagens plásticas e de componentes eletrônicos. Então, quando o homem está fabricando essas coisas, acaba soltando na natureza, na atmosfera, algum produto que prejudica a camada de ozônio. E o que precisa ser feito para que isso não continue ocorrendo é substituir, né, essas substâncias que prejudicam a camada de ozônio por outras que não prejudicam, né? Então, a gente sabe que aqui no sul, que é a região onde a camada de ozônio está mais danificada, onde ela está mais rarefeita, né? Ou seja, que é aqui que
popularmente as pessoas falam que existe o buraco na camada de ozônio. Ele fica aqui no sul. Como a tia falou, não é um buraco, não existe um buraco. Simplesmente que se a camada de ozônio fosse assim, bem forte, ela vai ficando mais fraquinha, né? Então, não chega a ser um buraco, é só que ela fica mais, com menos gases, né, na atmosfera, menos concentração de gases ozônio nesse espaço. Aqui na página 215, então, começam os exercícios. A número 1, explique com suas palavras o que é a atmosfera. Então, a tia já falou, a atmosfera é o quê? É a camada de ar que envolve a Terra, né? Ela é composta por vários gases. 2, decifre as palavras apresentadas a seguir. Se necessário, observe-as em um espelho. Então, aqui, olha, parece que alguém colocou tudo ao contrário. Se você colocar em frente do espelho, você vai ver o que está escrito. Com essas palavras escritas corretamente, vocês vão preencher o textozinho que está aqui embaixo. No exercício número 3 está falando: a camada de ozônio protege a Terra, impedindo que parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol cheguem à superfície. O que pode causar a destruição dessa camada? O que é que está destruindo a camada de ozônio? Tá tudo escrito lá no texto e a tia também explicou. Aqui na página 216, vocês vão procurar essas palavras aqui no diagrama, tá bom? E depois vai escolher 2 delas para explicar o que é. Então, nesse capítulo, a gente aprendeu um pouquinho sobre a atmosfera, né? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, né? Uma camada, vários gases que envolve a Terra. Uma dessas camadas, um desses gases é o ozônio, né? Então, existe uma camada de gás ozônio. Essa camada de gás ozônio, ela protege a Terra, ela impede que os raios ultravioletas do Sol cheguem até aqui na superfície terrestre, ok? Então, vocês façam os exercícios, né, da página 215 e 216, façam com capricho, se precisar, leiam novamente o texto para poder conseguir responder direitinho, tá bom? Para depois a gente corrigir, ok? Beijos!